Paz do Senhor, igreja, boa noite. Estamos aqui reunidos mais uma vez para aprender um pouquinho mais sobre a palavra, para a gente estar meditando aqui sobre as lições, né, sobre o texto da Bíblia que Deus tem para nós. É um prazer, um orgulho muito grande estar aqui fazendo essa live junto com a Regiane, com o Eduardo aqui. É uma responsabilidade também muito grande, né, porque não é fácil, né, mas glória a Deus, né, vamos estar aqui esse período para a gente aprender um pouco mais a palavra, para a gente estudar um pouco mais e aprender, né? Aprender um pouco mais nesses dias de dificuldade, nesses momentos difíceis que temos passado, mas também com vitórias, né? Que vamos glorificar, vamos enaltecer as nossas vitórias também, que é importante, né? Mas antes, gostaria, antes de a gente começar a ministrar a palavra, fazer uma oração, né? Primeiramente, para a gente iniciar e depois os avisos. Vamos orar. Pai amado, maravilhoso Deus, grandioso Pai, nós entramos na sua presença em nome de Jesus para te louvar e te agradecer, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, que o dia que o Senhor fez, nós nos alegramos e regozijamos nele, Senhor, pois foi o dia que o Senhor preparou. Obrigado, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui aprendendo da sua palavra, ouvindo das suas orientações para nosso coração, Senhor. Pai, nós recebemos a sua palavra com o coração aberto, com a terra fértil, onde essa semente produzirá muitos frutos, Senhor. E nós queremos, Pai, essa noite nos transformar e sair completamente diferente da forma que entramos aqui hoje, Senhor. Por isso nós rendemos toda a honra e toda a glória a Ti, em nome de Jesus. Amém. Pais e irmãos, então, com relação aos avisos, né? Todo o nosso culto de domingo às 19 horas, né? Temos também a intercessão no WhatsApp, com o André, com a Zenaide, né? O André a segunda-feira, a Zenaide segunda, quarta e sexta, né? Então, quem puder participar, venha, vai ser bênção, né? Temos também as lives, né? As lives têm sido bênção com alguns irmãos pregando, com os líderes, né? Com o pastor Fernando, e tem sido muito edificante, né? Então, venha participar. No dia 22 e 23 nós teremos a nossa EBF, que é um evento já marca registrada da nossa igreja, um evento abençoado, né? E que todos venham participar e venham prestigiar. Aqueles que queiram adquirir a camiseta da EBF, por favor, procurar o Rodolfo até dia 15, né? Para preparar e confeccionar. E não se esqueça, dia 22 e 23 de julho, a nossa EBF. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu na verdade quis trazer aqui uma palavra para nós meditarmos, né? Pois hoje em dia nós temos vivido momentos difíceis, dias difíceis, complicados, né? A sociedade está de mal a pior, né? Com a depravação moral, a depravação espiritual, um momento muito difícil. Nós cristãos, né, muitas vezes nos perguntamos, né, oh, Senhor, mas por que, né, um momento tão difícil, porque o que está acontecendo? Os valores da família estão sendo atacados, estão sendo questionados, né, coisas que a gente nunca teve em momentos no passado, né, e tem se intensificado. Porém, nós como cristãos sabemos que isso não é uma novidade, né? Pois as Escrituras tratam especificamente desse assunto e nos alertam, né? E por isso eu queria trazer para os irmãos dois textos, onde a gente pode aqui verificar o que o Senhor fala para nós a respeito desse momento, né? Desse momento que a sociedade vive, desse momento que nós, cristãos, estamos inseridos nesse contexto aqui, né? E como agir, né? Como enfrentar, como perseverar nesses momentos. Amém? Então vamos lá. Vocês podem abrir a sua Bíblia em Mateus 24. A Bíblia diz assim, ó: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhe respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos.
e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremoto em vários lugares. Porém, isso tudo é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então veja, né, irmãos, é um livro tão antigo, mas relata uma realidade que nós vivemos assim, excepcional. Se você pega uma pessoa desconhecida e fala que a Bíblia foi escrita há 2000 anos atrás, né, é impressionante como ela é atual. E infelizmente nós estamos vivendo esse contexto, né? Jesus nos alertou que nós teremos essas dificuldades e falou assim, ó, se me perseguiram, vão perseguir vocês. Por quê? Porque o Evangelho ele vai à contramão do mundo, né? É um estilo de vida onde é contrário ao que a sociedade tem pregado hoje, né? E então não é uma novidade. O que nós devemos fazer, e até na última parte do versículo, deixei até sem falar de propósito, né? Que é o versículo 13, fala assim, aquele porém que perseverar até o fim, este será salvo. Então Jesus ele nos alertou que momentos difíceis nós passaríamos, que a sociedade a cada tempo que passar se estaria mais corrupta, né? Mas a Bíblia diz que nós somos um luzeiro numa sociedade corrupta e perversa, e que nós temos que ser a luz do mundo e perseverar. Mas infelizmente o que nós vemos são muitos cristãos que não conseguem perseverar, que não conseguem resistir e acabam se influenciando, né? E acabam se deixando levar pelos conceitos do mundo. Amém? E tem outro texto que ele detalha mais, né? Esse foi Jesus falou. Vamos lá em 2 Timóteo, a partir do versículo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Aí já é um detalhamento, não é mais Jesus, né? E sim o apóstolo Paulo falando sobre esses momentos. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Como eu falei, tempos difíceis, são tempos que nós vivemos hoje. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes e blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desse. Pois entre esses encontros que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E de modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todos corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será toda evidente, como também aconteceu com daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensinamento, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e Listra, que várias perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos, mas os homens perversos e os impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. É impressionante, né?
como esse contexto também de 2 Timóteo, ele descreve a nossa realidade. Mas como, de novo, né? Ele relata as dificuldades, mas nos ensina como vencer. Aí no versículo 14 vai: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, e de que foste inteirado, sabendo que de quem o aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação e pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil ao ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra de Deus. Amém? Então, apesar dos momentos difíceis, nós temos a ferramenta, nós temos a arma para combater esse momento difícil. Jesus não escondeu em momento algum, não foi surpresa. As Escrituras já vêm, né? Se nós, quem lê as Escrituras, quem medita nas Escrituras, sabe, não se impressiona com isso. Esse momento tem que passar para que a palavra seja cumprida, né? Mas e nós? O que fazer como estamos nesse contexto, né? Como combater? Como vencer isso, né? Como ser aqui, usar a nosso favor o que nós temos aprendido, né? Se vocês verem lá em Romanos 12, 2, nos ensina também o que nós devemos fazer. Ó. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade. Então, nós devemos renovar a nossa mente diariamente, para que essas mentiras, essas sugestões, esses conceitos mundanos não nos venham nos influenciar, não nos venham fazer abdicar de tudo que a gente tem aprendido em Cristo, né? Graças a Deus, né, nós temos aqui uma igreja que nos ensina os mandamentos, os princípios, né, como crescer e se desenvolver em Cristo, para que nós tenhamos a mente renovada. Hoje, a nossa mente é a maior arma que o inimigo tem atacado no mundo todo, tem atacado as pessoas, tem dado sugestões malignas. Vocês podem ver que nunca se viu tantas pessoas com depressão, ansiedade, baixa autoestima, síndrome do pânico. Por quê? Porque Satanás tem atacado a mente da pessoa, tem atacado a mente das pessoas. Então, por isso que nós temos que fortalecer a nossa mente, renovar a nossa mente, não com esses conceitos mundanos, mas o que a palavra diz, o que a palavra nos ensina, o que o Senhor prometeu para nós. Amém? Tanto é verdade que em Provérbios 4, né, dá um conselho para nós. O que nós temos que fazer, qual que é o nosso maior bem, o bem mais precioso da nossa vida, né, como ser humano, nesse mundo terrível, né? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque deles procede as saídas da vida, as fontes da vida. Guarda o seu coração, a sua mente, né? Porque como funciona? Nós não podemos impedir o inimigo de sugestionar pensamentos malignos na nossa mente, mas nós conseguimos impedir que esses pensamentos desçam por nosso coração. Amém? Por isso que a Bíblia fala, guarda o seu coração, porque dele procede a saída da alma. A boca fala o que está cheio o coração. Então as sugestões malignas vêm, mas nós temos que fortalecer a nossa mente para rejeitar esses pensamentos. E assim ele não virar um sentimento para posteriormente virar uma ação. É assim que trabalha, né? O inimigo trabalha com a sugestão, o pensamento, vira o desejo, desce para o coração, aí vira a ação. E o inimigo tem assolado pessoas, tem assolado jovens, né? É impressionante, o número de jovens, pessoas que têm menos de 20 anos, 19 anos, sofrendo de depressão, de ansiedade, né? Esses dias na rede social eu vi uma pessoa, um garoto de 19, 20 anos, falando que sofria de depressão, aí um outro respondeu, né, que também tinha depressão. No Senhor, como a sociedade tem sido atacada, como os seres humanos têm sido atacados na mente, né, e inserido a fragilidade, porque eles recebem isso com uma naturalidade. Mas não é natural, nós somos fortes, nós somos mais que vencedores. Nós não devemos aceitar essas sugestões malignas na nossa vida. Nós não somos passíveis da depressão. A depressão é um sentimento. Quem conhece a palavra,
quem conhece as verdades e as promessas do Senhor não se dobra a esse sentimento. Resiste a isso. Sabemos que não é fácil, mas é uma luta constante que nós devemos lutar. Amém? Então é isso. Então nós temos que guardar. E tão importante quanto isso, que várias outras passagens nos mostram isso. Né? A nossa mente, o que nós devemos, como agir, como proceder. Filipenses 4:8 é outro texto magnífico, né? Que ele fala: ó, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, nisto pensai. Se alguma virtude há, ou se nisso vista o vosso pensamento. Então nós precisamos aprender a potencializar na nossa mente aquilo que nos agrega, aquilo que nos fortalece. E onde está isso? Na palavra de Deus. Então nós devemos evitar, né, ficar pensando nos problemas, nas dificuldades, porque isso não vai nos ajudar em nada. Ao invés de pensar no problema, vamos pensar naquele que prometeu solucionar todos os nossos problemas. Amém? Essa é a grande batalha. Esse é o grande desafio. E o inimigo ele tem assolado as pessoas que não conhecem isso. Mas glória a Deus pela vida dos nossos líderes da IHM, que tem nos ensinado. Eu tenho 19 anos de IHM. E o princípio maior do ensinamento é o desenvolvimento e crescimento espiritual, a intimidade com o Espírito Santo. Quem está na célula conhece, viu que esse semestre nós estudamos, né, a maturidade cristã. Uma das principais qualidades de um cristão maduro é discernir o falso do verdadeiro. Isso através da relação com o Espírito Santo. Se nós tivermos essa qualidade, 70% dos nossos problemas serão solucionados, porque nós vamos discernir, nós vamos conseguir combater essas sugestões. Amém? Ah, Fernando, você falou dos problemas, falou falou que a gente tem que proteger a mente, nós temos que pensar em coisas boas, agradáveis, né? Mas como que eu faço isso? Né? O que eu faço para manter isso, para me fortalecer nisso? Judas 1:3 fala o seguinte: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder convosco, exortando-os a batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Esse é o segredo. Nós temos que batalhar diligentemente pela nossa fé. Porque fé é acreditar naquilo que não se vê, que não se pode pegar, sentir. A fé é você ver o resultado que os seus olhos físicos não podem ver. E nós temos que batalhar diligentemente. Batalhar. Presta atenção na palavra. Batalhar. Isso quer dizer que não é fácil. E é uma disputa, e é uma dificuldade, sim, mas nós temos que perseverar no Senhor, porque ao momento que nós batalhamos diligente pela nossa fé, nós vamos nos fortalecer em Cristo, e essas mentiras, essas sugestões malignas, jamais vão entrar na nossa mente. A gente não vai se conformar com esse mundo, né? Porque os valores, os princípios sagrados do Senhor Jesus vão estar latentes em nosso coração, vão estar fortalecidos, né? Em momento algum nós teremos dúvidas. Aí assim nós vamos conseguir nos fortalecer e ser um luzeiro, ser a luz, o sal da terra e a luz do mundo nessa sociedade. Que apesar das dificuldades, nós vamos conseguir vencer e influenciá-los a conhecer o Senhor, o Salvador, e mudar de vida. Porque não existem pessoas que não querem mudança para melhor. É isso que nós temos que nos preparar. Muitas vezes não é necessário nós brigarmos com as pessoas, discutirmos. Não, é diferente. Nós vamos viver, testemunhar, nosso testemunho de vida, seguir o Evangelho. Isso vai chamar a atenção das pessoas. Amém? Só que nós não podemos nos deixar levar, nos retroceder. A Bíblia diz lá em Efésios 6, Efésios 6,13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então a nossa armadura, o combate, essas são as armas que nós temos para combater esse dia, né? Para viver esse momento que, infelizmente, ficamos tristes
porque muitas pessoas sofrem, muitas pessoas se perdem, muitas pessoas partem, mas as escrituras precisam se cumprir, e isso vai acontecer. Porém, nós temos que fazer aquilo, né? Quando eu li lá em Mateus, né? O amor de quase todos se esfriará. Nós devemos ser essas pessoas, não fazer parte desse quase todos, e sim das pessoas que estão fortalecidas e perseverando na palavra, para que no final nós sejamos salvos, né? Para que tornei, Filipenses 2 também fala, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiro no mundo, perseverando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie que não corri em vão, mas nem me esforcei inutilmente. Olha que forte. Então é isso, né? Nós temos que nos tornar imprescindíveis, irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, mesmo no meio de uma geração pervertida e corrupta, para que resplandece como luzeiro no mundo, perseverando na palavra da vida, para que nós não venhamos no grande dia de Cristo, não era que eu corri em vão, seja para a nossa salvação, ou seja para a salvação das pessoas que nos cercam, que nós influenciamos. Então nós temos que perseverar. Essa é a chave, né? As leis espirituais da comunhão, a prática da lei espiritual, nossa igreja também ensina muito, todos os dias, todas as reuniões. Por quê? Porque isso tem importância. Relacionamento com o Espírito Santo, isso tem um valor, o inimigo, ele teme quando as pessoas começam a ter relacionamento com o Espírito Santo, praticar as leis espirituais, a meditação, a oração, a adoração. Por quê? Porque nós vamos nos tornando inabaláveis perante o inimigo. E por isso que muitas vezes essas ações são combatidas, né? Nós temos dificuldades, momentos difíceis. Quanto mais nós nos propomos a fazer essas práticas, mais obstáculos ocorrerão. Mas nós temos que perseverar, não desistir, porque vai chegar uma hora que o inimigo ele vai cansar e vai se afastar. Foi assim que ele fez com Jesus, quando ele foi tormentar Jesus há 40 dias e 40 dias no deserto. Ele vinha com a sugestão, o Senhor vinha com a palavra. Ele vinha com a sugestão, o Senhor repreendia com a palavra. Ele vinha com a palavra, Jesus com a outra palavra, né, em cima. Então assim, e conosco não é diferente. O inimigo ele não sabe mudar os seus ataques. Ele é um cara, ele não tem imaginação, ele é sempre da mesma forma. Nós temos que aprender com o nosso Deus maior, como vencer o inimigo. Amém? E Josué recebeu de Deus uma dica espetacular. Josué, para todos que conhecem a história, né? Ele só era o substituto de Moisés. Papel fácil, né? Substituir Moisés, aquele que tratava face a face com Deus, né? E Josué, quando Moisés partiu, Josué ficou apavorado, né? E o Senhor falou com ele assim, Josué 1:8, não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo quando tudo nele está escrito. Então farás prosperar os seus caminhos e será bem sucedido. E no versículo 9 ele fala assim, Deus dá uma bronca para ele. Não te mandeis tu ser fortes e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E eu tenho uma notícia para você. Essa dica, essa orientação serve para nós também. Nós temos que meditar na Bíblia de dia e de noite, para que fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, nós seremos bem-sucedidos, bem-aventurados. Não pode vir qualquer dificuldade. Como Josué venceu e substituir nada mais nada menos do que Moisés. E ele fala no final, não temas, porque eu estarei contigo onde quer que andares. Seja forte e corajoso. Forte para resistir os ataques malignos. Forte para não sucumbir às sugestões malignas. Para não retroceder
aos ensinamentos em que nós temos crido, em que nós temos praticado, né? E corajoso para enfrentar, independente, assim, nos posicionarmos, que nós somos discípulos do Senhor e os princípios deles não são negociáveis, princípios não são negociáveis, nós não abriremos mão do nosso posicionamento. E eu tenho certeza que nós resistiremos e venceremos esse momento difícil, e viveremos momentos difíceis, e quando chegar aquele grande dia, nós vamos falar que valeu a pena cada suor, cada lágrima, mas o Senhor estará conosco e vai nos ajudar a vencer essa batalha. Amém? Então é isso, meus irmãos. Não devemos nos assustar com a sociedade, e sim nos posicionar, mas precisamos nos preparar, nos fortalecer, para que a gente venha alcançar com êxito, né? Ser um discípulo de Cristo exemplar, vencendo toda e qualquer sugestão, né? Toda e qualquer batalha, todo e qualquer ataque que venha querer desqualificar a palavra do Senhor. Amém? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa palavra, que essa palavra tenha falado com vocês nesse momento difícil. Eu não sei, mas o Senhor conhece o coração de vocês, sabe a necessidade. Eu não tenho dúvida, né, que quando nós nos prostramos e nós nos rendemos ao Senhor e nós demos condições para Ele nos ajuda e nos capacita a vencer toda e qualquer dificuldade. Amém? Glória a Deus, irmãos. Eu queria abrir esse momento de oração, fazer um pedido de oração, pedido de oração para, não sei se todos sabem, mas a Neide e o Pedro, eles tiveram um bebezinho, o João Pedro, né? Glória a Deus pela vida deles, glória a Deus pela vida do João Pedro, mas o João Pedro está internado no hospital, não veio para casa ainda, então nós vamos orar para o Senhor preparar, né, o retorno dele para casa, para conviver com a família, que em breve nós vamos visitar. Viu, Neide? Viu, Pedro? Não se preocupe, o Senhor é convosco, nós amamos vocês e estamos em oração, né? E convidar os irmãos também a retornar às células de oração. Tem sido bênção, as lições que nós temos praticado na nossa célula, a célula 4 de casais. Tivemos um encerramento semana passada, foi bênção, com vários testemunhos de cura, de restauração, libertação. Então, quem não está indo na célula está perdendo. Nossa célula volta em agosto. Não perca essa oportunidade. Deus tem agido nas nossas células. Amém? Então, vamos orar. Pai amado, maravilhoso Deus, grandioso Pai, nós entramos na sua presença em nome de Jesus para te louvar e te agradecer. Obrigado, Deus, por essa palavra maravilhosa. Uma palavra que não volta vazia, uma palavra que nos encoraja, Pai, a seguir e a continuar batalhando pela fé. Obrigado, Deus, e nós pedimos a sua ajuda, Espírito Santo, a vencer esses momentos, a que nós não sejamos influenciados, não nos conformamos com esse mundo, Senhor, mas nos posicionamos na palavra, Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Pai, quero colocar diante do teu altar a vida da Neide, do Pedro, do João Pedro, da Letícia. Pai, abençoa essa família que nós amamos muito, Senhor. O Senhor, Pai, preparou essa gravidez para a Neide, esse bebê, o João Pedro, venha com saúde, Senhor, e que ele esteja saindo agora, em nome de Jesus, desse hospital, Pai. Nós repreendemos toda e qualquer ação maligna na vida deles, repreendemos toda e qualquer enfermidade, toda e qualquer sequela, e declaramos o João Pedro sarado, curado, para a honra e glória do Senhor, Pai. Obrigado, Senhor, porque sabemos que o Senhor faz infinitamente mais do que ouvimos, do que pedimos e pensamos, Pai. Queremos pedir que o Senhor, Pai, abençoe a noite de todos os irmãos, que venha ter uma noite abençoada na presença do Senhor. Esse é o nosso pedido, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém. Adeus. Irmãos, fica na paz do Senhor, que Deus abençoe a todos e tenham todos uma boa noite. Tchau.